Vamos conversar agora um pouco sobre o escoamento de base. Nós já vimos que o escoamento de base é a contribuição do escoamento subterrâneo para o escoamento de um rio. Então, o escoamento do rio, como a gente viu, é formado pelo escoamento de base e pelo escoamento superficial direto. Como é que a gente estima esse escoamento de base? Como é que a gente identifica aquele ponto de inflexão onde você vai ter um misto entre escoamento superficial e escoamento de base para passar a ter só escoamento de base? Como é que a gente analisa essa curva de recessão que só vamos ter o escoamento de base? Para isso, a gente vai ter que fazer uma hipótese de que o aquífero pode ser modelado como um reservatório subterrâneo. Então você vai ter lá o aquífero, é um reservatório subterrâneo, onde ele vai estocar água, onde ele vai ser alimentado pelo processo de infiltração, a percolação mais profunda vai recarregar o aquífero, e ele vai ter uma quantidade de água, que é o escoamento de base, que vai alimentar o rio. Então ele é um reservatório que tem uma entrada associada ao processo de infiltração e percolação profunda e uma saída, que é exatamente o escoamento de base. Então essa é a primeira hipótese que a gente pode fazer para montarmos aí uma equação que represente de forma mais ágil o escoamento de base. A segunda hipótese importante que a gente vai tratar, vai traçar para essa nossa avaliação é de que este aquífero ele é um reservatório linear. O que é que significa o aquífero ser um reservatório linear? Significa que a vazão que sai do aquífero é proporcional ao volume estocado no aquífero. A vazão que sai é proporcional ao volume estocado. Então, supondo que o volume seja V, tá certo? A vazão que sai Q é proporcional a V. Então, Q é igual a 1K vezes V. Isso é uma característica de um reservatório linear. Com essas duas hipóteses, a gente pode desenvolver a equação básica que representa a curva de recessão de um determinado hidrograma. Então, como é que a gente consegue desenvolver essa curva? Que a gente pode supor qual é o balanço de massas desse reservatório, que a gente vai ter dV/dt, que é a variação do volume armazenado subterrâneo com o tempo, é igual à quantidade de água que chega, vamos chamar que é a recarga, menos a quantidade de água que está saindo através do escoamento de base, então menos o escoamento de base. Então, dV/dt é igual a recarga menos o escoamento de base. Então, com essa equação, a gente pode agora fazer uma hipótese, ou uma terceira hipótese, de que quando vai acontecer o escoamento de base, é quando você já não tem mais recarga, ou seja, cessada a precipitação, cessa a recarga, e cessada a recarga, então o R, a recarga, vai ser zero. Então, a gente vai ter que, basicamente, que a variação do volume com o tempo, ou seja, dV/dt desse aquífero, é igual a menos a retirada desse aquífero através do escoamento de base. Então, como a gente sabe que essa retirada é proporcional ao volume, tá certo? A gente pode substituir o volume por K vezes o escoamento de base. Com isso, a gente fica com a equação diferencial que relaciona basicamente a variação do volume expresso em unidades de escoamento de base com o escoamento de base. Então, temos uma equação incógnita. Podemos facilmente resolver essa equação diferencial ordinária e obter a equação de que Q é igual a Q0, E elevado a menos KT, que é exatamente a equação que representa o escoamento de base, ou seja, a vazão associada ao escoamento de base Q é igual a Q0, que seria a vazão do escoamento de base no início do processo que a gente está estimando, que é a base neperiana, elevada a menos K, que é aquela constante de proporção que a gente disse, que vai ser a que a gente vai chamar de constante de recessão, vezes o tempo. Então, essa expressão é a expressão que relaciona o escoamento de base, né? Então, se a gente tirar o logaritmo neperiano dos dois lados, a gente vai ter que ln de Q é igual a ln de Q0 menos KT. Ou seja, a variação do logaritmo da vazão, ela varia linearmente com o tempo. Se a gente traçar, então, por exemplo, uma curva logaritmo da vazão, neperiano da vazão, contra o tempo, a gente vai ter, na hora que acontece o escoamento de base, no momento do escoamento de base, uma reta. Então, quando se distancia da reta o hidrograma no logaritmo,
a gente sabe que tem alguma contribuição de escoamento superficial. Quando ele tem aderência a uma reta, a gente sabe que ali só existe escoamento de base e é assim que a gente identifica o momento exato de início do escoamento de base, tá certo? E início da curva de recessão e separando então o momento que só tem escoamento de base daquele momento em que há uma contribuição conjunta do escoamento de base e do escoamento superficial direto. E vocês estão vendo então aí como é que faz esse traçado aí nesse exemplo que vocês estão vendo aí na tela, né? Na sala de aula a gente vai praticar mais um pouco sobre como é que a gente faz esse traçado da identificação desse ponto de inflexão e a separação então do momento em que nós vamos ter só o escoamento de base, que caracteriza a existência da curva de recessão, do momento em que a gente vai ter a contribuição conjunta de escoamento de base e também do escoamento superficial direto. Essa mesma técnica que foi aplicada aqui para identificar o momento onde tem o início do escoamento de base, ou seja, o início da curva de recessão, a gente pode aplicar para o início do escoamento superficial direto, para identificar exatamente quando vinha a curva de recessão e em que ponto a gente já começou a ter algum tipo de escoamento superficial direto. Identificando então o ponto inicial e o ponto final, onde nós vamos ter a contribuição do escoamento superficial direto na configuração do hidrograma, ok? Então, essa é a dica aí de como é que a gente faz aí a separação entre o escoamento superficial direto e o escoamento de base, a partir da utilização dessa hipótese de reservatório linear e do balanço hídrico feito no aquífero, tá certo? E aí a gente consegue identificar esse ponto de inflexão e o início da curva de recessão.